esse universo funciona. E isso é fantástico. Todo o conhecimento que a gente tem advém dessa questão, dessa capacidade. Pensem bem, as imagens do James Webb chegam até a Terra. Isso é onda eletromagnética. A mesma onda eletromagnética que governa o nosso celular. Então, os princípios científicos, eles são os mesmos e vão sendo aplicados e vão sendo aperfeiçoados, permitindo novas questões e novas tecnologias. E isso não anula a nossa fé. E isso não anula o nosso conhecimento. Talvez nós precisamos ter novas percepções da ciência, glórias a Deus pela descoberta, pelo aquilo que ele tem revelado da criação e que mostra que ele é um Deus perfeito, um Deus maravilhoso, um Deus grandioso que interliga todas as coisas. Isso para mim é fabuloso. E essa percepção, ela é profunda de entendimento nas discussões que nós vamos falar daqui a pouco. Por isso que eu deixei a última frase. A natureza promove a revelação geral. Eu olho para ela, eu vejo a mão de Deus, eu vejo a criação. Mas ela é incompleta porque ela não é revelacional. Eu não consigo entender o pacto, eu não consigo entender o projeto de salvação através de Jesus Cristo só olhando para a natureza. Ela revela um Criador, mas ela não mostra o caminho do céu através de Jesus Cristo. Todas essas questões, todo esse conhecimento foi afetado pela queda. O pecado tem um alcance através das gerações, quer dizer, é por isso que nós usamos a expressão do pecado de Adão, chegou até nós, atinge a natureza e contamina a criação, por isso que a natureza sofre dano, devasta corpo e alma, por isso que nós ficamos doentes, e a queda afeta instituições. Então, todo tipo de instituição humana, ela está contaminada pela queda. E é difícil falar, mas é importante. Inclusive a igreja. A igreja, como corpo administrativo institucional, sofre com os problemas. Alguém conhece alguma igreja perfeita? Então percebam que a instituição ela também é uma batalha contínua em que nós procuramos sempre estar aperfeiçoando, sempre estarmos nos preparando, sempre estarmos achando os pontos de problema para solucionar esses pontos de problemas para que a igreja possa caminhar. Ficamos doentes, contaminados pela queda, mas conseguimos avançar e vamos avançando ao longo da história científica que foi nos permitindo ter novos medicamentos, novos remédios, novos tratamentos. A expectativa de vida na época de Jesus Cristo, no primeiro século, era de 40 anos. Nós chegamos hoje aos 100. Nunca teve tanta gente com 100 anos como nós estamos tendo agora. Então as pessoas estão melhorando, nós conseguimos ter uma certa condição graças aos avanços que nós vamos conhecendo. Glórias a Deus por isso. Que bom que tem dentista, que bom que tem médico, que bom que tem professor, que pode nos ajudar a avançar nessas questões. E aí vem a solução desses problemas. E a solução desses problemas passa pela cruz. Ela é eficaz para todas as questões, inclusive na área da ciência. Salvação é graça, não provém de obras, e nós já conhecemos muito bem essa questão. E a redenção aponta sempre para Ele, e não para a igreja. A salvação não é através da igreja, a salvação é através de Jesus Cristo, que é o dono da igreja. Isso é muito, muito legal. A redenção atinge a criação e as instituições pela presença dos eleitos. Pensem bem. A gente que está... Eu estou aprendendo, viu, pastor? A Brasília é um lugar bem curioso, né? Aí você fala assim, centro da política brasileira. Pô, legal. Temos instituições como executivo, legislativo, judiciário. Top de linha. Todos eles são excelentes para o bom funcionamento da República. Mas a salvação e a solução não passam por eles. A salvação passa por Jesus Cristo. A solução de todo o nosso problema é através de Jesus. Mas como é que a gente pode fazer com que essas instituições funcionem melhor? Eleitos lá presentes.
Como é que eu posso fazer a polícia militar funcionar melhor? Que tenha mais jovens crentes na polícia militar. Como é que a gente pode fazer o judiciário funcionar melhor? Com mais jovens crentes presentes no judiciário. Pessoas que tenham compromisso com a verdade, pessoas que tenham compromisso com a ética, que tenham e enxerguem que todas essas questões só vão ser resolvidas quando nós chegarmos na glória. Mas enquanto estivermos aqui, vamos fazer o melhor possível. Daí, e eu vou tangenciar isso daqui a pouco, daí nós desafiarmos os nossos jovens a irem para a universidade. Para que a gente tenha jovens comprometidos e jovens cheios do Espírito Santo, jovens extremamente capacitados, preenchendo locais na sociedade, transformando a sociedade com a sua presença ali. Vai chegar um momento, né? E aí a gente usa uma frase muito forte na teologia, muito comum na teologia reformada, né? Já estamos caminhando para o céu, mas ainda não estamos no céu. Já estamos nos últimos dias. E aí eu peço licença aos pastores da igreja, sempre que você estiver lendo a palavra do Senhor e aparecer nos últimos dias, é agora. Fique atento para isso, porque essa é uma verdade para esse tempo. Nossa esperança completa está no céu. Nossa esperança completa não está aqui de resolvermos todos os nossos dilemas aqui. E relembrar, né, que Jesus Cristo vai voltar. Essa é a nossa maior esperança. A nossa esperança não é na resolução de problemas, a nossa esperança não é no tempo que está acontecendo, a nossa esperança não é na casa nova, a nossa esperança não é no carro novo, a nossa esperança não é na eleição política, a nossa esperança não é em ganhar muito dinheiro, a nossa esperança é a volta de Cristo. É ela que nos preenche, é ela que nos motiva. Nós estamos aqui não é porque nós estamos num clube, nós estamos aqui esperando o dia que essa cena, esse momento vai acontecer. Pode ser na nossa geração, pode ser amanhã, pode ser hoje. Pode ser daqui a 1 minuto. Pode ser daqui a 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos, 200 anos. Olha os nossos irmãos em Cristo que caminharam ao longo da história. Por exemplo, os nossos irmãos lá do 1º século. Já se passaram 2000 anos e Jesus não voltou. Talvez os nossos irmãos do século 10 passaram-se 1000 anos e Jesus não voltou. Talvez agora os nossos parentes, os pais e avós que nos ensinaram o Evangelho, que já estão com Cristo e esperaram Jesus voltar e ele não veio. Mas a Bíblia fala que aquele que morre com Cristo e que tem o seu nome no livro da vida já está gozando das delícias celestiais. E isso traz para a gente um conforto, uma expectativa diferente. Então, o que nós vamos fazer? Enquanto nós estivermos aqui, nós temos uma responsabilidade. E é esse o desafio. Universidade é um lugar para cristãos? É uma pergunta. É como se você parasse assim, tira a palavra universidade. Padaria é lugar para cristão? Shopping center é lugar para cristão? Então, universidade também é lugar para cristão. Nós temos que estar presentes lá. Nós temos que estar naquele local, né? Isso faz uma diferença, inclusive na vida da igreja. A gente começa a ter jovens, começamos a ter pessoas muito bem capacitadas. Nós precisamos quebrar o mito de que a universidade por si só desvia cristão. Se for assim, só vamos ter desviados no período universitário. Então não tem desviado hora nenhuma. Percebam que na prática você vê isso o tempo inteiro. Tem gente que abandona a fé antes de ir para a universidade. Tem gente que nunca foi à universidade e abandona a fé. Tem gente que passou pela universidade, é cristão, ficou anos e anos batalhando na igreja e de repente a gente fica sabendo que aquele irmão não está mais nos nossos arraiais. O que está acontecendo? Então, cuidado, a universidade por si só, ela não é um problema. Eu brinco estava falando com o capelão essa semana, rindo, biólogo, né? Se você falar assim, comparar os biólogos na universidade, teoricamente é o grupo mais maconheiro que existe. Não ri não, porque o pessoal é botânico, a galera quer entender a erva, como é que ela funciona em todas as suas propriedades, né? Da minha turma
da minha turma de faculdade, eu contava nos dedos quem usava drogas. Por incrível que pareça, da minha turma, a maioria eram cristãos e não ateus. Os meus professores, a maioria eram ateus, mas os meus colegas de faculdade, a maioria eram cristãos, das mais variadas matizes, né, diferente do cristianismo. Então, quando assim a gente escuta, e Sandra, a gente conversa muito lá em casa, quando a gente escuta esses comentários, a gente fala assim, peraí, isso não é a universidade que nós estudamos. E eu estudei numa universidade federal. Então, isso também está virando um mito de que a universidade só tem coisa ruim. Cuidado. Tem, mas não é assim. E eu te falo o seguinte, a minha esposa dá aula numa faculdade particular. Acontece também. Um monte de coisa que acontece na faculdade pública. Por quê? Porque é gente, é pessoa, são os mesmos seres humanos que estão em todos esses locais. Então, isso faz a gente ficar em alerta sobre essa questão. E terceiro, é por isso que nós temos que ter uma cosmovisão cristã desenvolvida na igreja, desenvolvida durante a adolescência, desenvolvida na infância, e uma apologética cristã em que nós defendemos a nossa fé, nós defendemos aquilo que nós cremos, nós explicamos claramente aquilo que nós acreditamos e conversamos e dialogamos com a sociedade sobre essas questões. Bom dia. Assim, eu achei muito bacana desde o início, principalmente essa parte que começou a falar dos filhos, né? E essa questão de que eles vão se transformando e ouvindo os amigos, ouvindo as pessoas da faculdade, ou qualquer ambiente que eles passam a viver. Mas, assim, a gente vai descobrindo também com o tempo que aquela semente que nós plantamos, ela pode demorar, mas ela nasce, ela frutifica. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, desde a infância, a gente está plantando essa sementinha, uma hora ela brota. Isso. Né? E com relação a essa questão da natureza, que eu acho que é uma coisa muito importante, a gente tem visto, sim, a gente até ouve frases assim, que a natureza ela geme, tamanha destruição que está ocorrendo na natureza. E não é só a criação, tem... porque assim, eu acho que os animais também, a gente vê, eu acompanho muito assim, pessoas que resgatam grupos, e como tem havido maus tratos aos animais. Ser humano também, como a violência cresceu. Então, isso também é bíblico, a gente sabe disso, né, que o amor ia se esfriar na Terra, e isso realmente tem acontecido. E, assim, por último, eu deixo assim, uma pergunta. Essa participação da igreja na política, ela é importante dos crentes ocuparem espaços e levarem a mensagem, o evangelho, desde que a gente não esqueça o evangelho. Isso. E a gente tem percebido que o evangelho tem sido deixado de lado e a própria igreja, como foi dito aqui, ela tem se contaminado. Então, acho que a gente tem que se perguntar o que nós queremos, aonde nós queremos chegar com os nossos filhos, através da palavra de Deus. O que nós estamos plantando e construindo nesse sentido? Porque, às vezes, a gente se assusta, como foi dito aqui, muitas vezes a gente cria estereótipos de que a universidade só tem maconheiro, as públicas. Eu já ouvi muito isso, a minha filha estudou numa universidade pública. E ela conviveu com pessoas que não tem absolutamente nada a ver. Ali vai existir, mas existe na particular também. Por quê? Porque isso é uma coisa que existe no mundo. Então, a gente tem que parar, pensar e não ficar criando barreiras entre as pessoas. A gente tem que criar as pontes, não barreiras, e falando, não, lá só tem maconheiro, ali só tem isso, ali só tem aquilo. Então, eu acho que é uma reflexão nossa, onde nós queremos chegar, que tipo de cristão nós estamos construindo. Sim. Okay? Isso. Obrigada.
tem uma coisa fantástica, né? A palavra de Deus fala da parábola do trabalhador que começou na primeira hora, o outro na metade, e o outro que foi na 11ª hora e ainda assim recebeu o salário. A gente nunca sabe quando que o Senhor Jesus vai chamar algumas pessoas. Mas a nossa obrigação é pregar o evangelho a toda criatura e falar, inclusive na nossa casa. Então a gente ensina as crianças em casa, porque queremos que elas caminhem nos caminhos do Senhor a vida toda. Mas se talvez esse momento demorar a chegar ou houver uma janela, aquela palavra que foi pregada está lá. Isso é muito, muito significativo. Com relação ao segundo ponto, como é que a gente fala? Eu acho que política ficou uma coisa muito, muito delicada, né? Porque a gente fala muito sobre isso hoje em dia, mas eu queria pensar na presença do cristão na sociedade como um todo, não só na política. Como é que a gente vai confrontar? É através da palavra de Deus. Olha, você não está encaminhando bem. Olha, nós não estamos fazendo bem, ou não estamos realizando como Deus quer. Como? Tendo a palavra de Deus como referência. É ela que vai ser sempre o nosso árbitro. O conceito que nós falamos no início sobre cosmovisão cristã, ele traz uma analogia da lente. A palavra de Deus como uma lente para que eu possa olhar a sociedade, que ela está embaçada por causa do pecado. E ela é recolocada no local quando nós olhamos através da palavra de Deus e ela trazendo isso para a gente. Nós vivemos um tempo, né, de um hedonismo mental e um perigo, o oposto, que é o anti-intelectualismo. Uma ênfase demais na academia e uma aversão poderosa sobre todo tipo de conhecimento, né? Nós estamos passando por isso dentro da igreja, né? Há um problema com esse hedonismo mental do meio evangélico. Nós temos aqui, nós temos alguns que se arvoram de conhecer demais de tudo, e isso para mim é uma preocupação e é uma curiosidade. Dentro da psicologia existe um fenômeno chamado efeito Rooney-Krunen. O efeito Rooney-Krunen, ele é um lapso, é um problema psicológico do camarada que fala como se ele fosse um especialista. É o cara que não entende nada, mas ele fala como se fosse um grande detentor de conhecimento. É como se o Adriano falasse de motor de avião. Eu estou fazendo um exagero de argumentos porque tem coisas que são realmente assim. E o cara vira um grande especialista naquilo. Física, química, biologia, ciências sociais. Nós estamos vivenciando isso em várias áreas da sociedade. E a pessoa, eu sei, eu tive isso aqui, eu li isso, eu entendi essa questão. E é interessante que dentro do ambiente acadêmico nós temos 5 níveis de graus de confiabilidade de um texto. O texto mais elementar e o menos confiável é o texto informativo. Esse texto de jornal, ele é simplesmente uma informação, mas ele não é um texto científico. Então a gente não pode pegar um texto de jornal e falar que aquilo é ciência, sobre qualquer aspecto. O texto 1, né, o melhor de todos, é aquele artigo científico publicado nas revistas de nível A, A1, A2, A3, revisado e com alguns critérios científicos que corroboram a sua qualidade. Esse representa em torno de 15% dos artigos produzidos no mundo. Então, a esmagadora maioria da informação ela pode ser questionada. Mas nós temos boas informações que são muito, muito sólidas. A questão é buscar essa informação. 2 Coríntios 3:6, e eu vou pedir para a gente abrir esse texto. 2 Coríntios 3:6. Ele tem uma expressão muito interessante, né? Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Já ouvimos muito isso. Sabe muito. Não. Não precisamos de tanto conhecimento para caminharmos na vida, para caminharmos na igreja, para caminharmos onde que for. A letra mata. Eu tinha um tio que falava isso, que não era bom a gente estudar demais.
Interessante, falava isso claramente. Não estuda muito não, porque a letra mata. Mas existe também o texto de Colossenses 2:8. Vamos dar uma olhada. Colossenses 2:8. Tenham cuidado, para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo e não em Cristo. Cuidado com o tipo de informação e cuidado com a fonte daquilo que nós estudamos. Existem excepcionais escritores bíblicos. Temos hoje, né, a gente poderia falar que livros escritos pelo Kev DeYoung, que é um grande escritor americano que fala para jovens muito bem. Nós temos livros excelentes produzidos pelo Dr. Augusto Nicodemos, que são excepcionais, textos muito bons. Mas nós temos textos muito ruins e temos livros muito ruins. Muito ruins. Eu não vou citar nomes, depois vocês perguntam para o pastor Adriano alguns desses livros, para os pastores da igreja, né, que tem uns, viu, reverendo Adelson, que são assim, não são recomendados nem para você vender no sebo. De preferência, joga fora, porque no sebo alguém pode comprar aquele livro de tão ruim que é. Então, o que o texto está chamando a atenção? Nós temos que tomar cuidado para que não fiquemos aprisionados a vãs conhecimentos. E quando Paulo está falando aqui de filosofias vãs e enganosas, ele chamava a atenção para o iniciozinho ali de um humanismo que já surgia na igreja primitiva. Já havia ali alguns traços demonstrando que, por exemplo, que Jesus era um homem excepcional, mas não era homem e Deus ao mesmo tempo. Que determinados milagres tinham sido só uma ilusão, mas que Deus operava através dessas coisas. As sementes de um liberalismo teológico começaram, não é agora, já começavam lá no primeiro século. E Paulo estava chamando a atenção, cuidado para que isso não engane a sua mente. Tá certo? Vamos avançar mais um pouquinho. Daqui a pouco o meu tempo vai embora. Bíblia e mente. Lembre-se que você estuda a palavra de Deus através do seu conhecimento intelectual. Quanto mais você consegue aprofundar-se na gramática, na língua portuguesa, mais claro fica um texto para você. Então, a Bíblia é um livro para você estudar e se aprofundar nele. Se você não está entendendo determinadas frases ou contextos, nós temos que buscar na língua portuguesa a compreensão e a interpretação de um texto. E aqui eu abro um pequeno parêntese. O maior problema educacional hoje é a capacidade interpretativa. Hoje, para nós, no ambiente educacional, a interpretação é uma coisa impressionante. Nós soltamos alguns meses atrás um comunicado na escola e a palavra estava em negrito e com as letras maiúsculas. Estava escrito assim, recomendamos. Nós recebemos uma visita, um e-mail da Polícia Civil dizendo que nós estávamos obrigando determinadas ações na escola. Aí eu mandei o texto, a carta. Imediatamente o delegado ligou e falou assim, o senhor pode esquecer tudo que eu falei? Né? Porque está muito claro algumas palavras. Então nós estamos tendo dificuldades de interpretação. E isso tem efeito, por exemplo, na própria teologia. Os nossos pastores, às vezes, têm alguns embates, algumas batalhas na igreja, professores de escola dominical, com a interpretação que a pessoa está fazendo de um texto que é claro, que é clássico, mas que ele lê, opa, mas não é isso, meu irmão, não é isso que você está lendo. E tomarmos cuidado com o perigo de não passarmos por uma arrogância intelectual e acharmos que nós sabemos todas as coisas. Então, reparem que o tempo todo essas coisas caminham de forma simultânea. Alguém pediu, por favor, tem um micro.
ensinando. Em casa, quando estiverem andando no caminho, quando deitarem, quando levantarem, ou seja, todo sempre. E não somente as crianças, mas aquele que se diz cristão, como um missionário de evangelista, se você vai à padaria, você não vai comprar pão. Você vai pregar a palavra de Deus e lá. De quebra leva o pão. É isso mesmo. Olha, eu vou pegar um exemplo interessante no que o irmão falou ali agora. Muitos aqui têm filhos adolescentes, confere? Seu filho gosta de anime? Gosta de anime? Você sabia que tem uma infinidade de animes cristãos disponíveis no YouTube de graça para o seu filho ver? Então, de repente, a gente tá assim, tá vendo anime, tá preocupado com aquelas questões, aqueles animes chatos, né? E tem uns animes que são bobos, alguns são uma perda de tempo, né? Mas, coisa de adolescente, de jovem. Mas você pode ajudar o seu filho fornecendo para ele excelentes fontes. Ele está vendo um anime, mas pode ser um anime cristão, né? Tem um monte de revistas, de livros, de quadrinhos, de HQs com fundamentos cristãos. E nesses tempos aí de filmes da Marvel, da DC, tem um monte de coisas interessantes para ele poder fornecer. Nós temos que pesquisar essas fontes para que a gente inculque nos nossos filhos. Ele está lá parado, mas tem aqui uma fonte de informação fidedigna que pode o abençoar. Como é que eu vou caminhar? Alexandre. Pois não? Pois não. Só para adiantar, não tem informação universitária, mas eu sou muito curioso, documentário, pesquisa e tudo. Outro dia eu estava conversando com o pastor Adelso sobre isso, sobre a questão do carbono 14, já que você está falando sobre informações fidedignas. Até que ponto que a gente pode dar crédito quando o carbono 14 analisa aquela ossada e se diz que é de 15, 20 mil anos atrás, os Neandertais é o caso deles, como é que fica se Adão e Eva, na data bíblica, veio depois? Eu acho que eu estou perguntando a pessoa certa. Tu me colocou na saia justa. Ninguém me respondeu até hoje, eu sou curioso com relação a isso e geralmente leva a questão espiritual. Não, nós temos que basear que está na Bíblia. Mas e a ciência? Todo material emite uma certa quantidade de radiação. E esse material ele apresenta uma coisa que a gente chama de meia-vida. A cada ciclo, metade do seu material radioativo já se dissipou. O carbono comum é o carbono 12, né? Por ele ter são 12 prótons no seu núcleo. O carbono 14 tem 14 nêutrons. Ele é ligeiramente diferente. E ele emite radiação. E a quantidade de carbono, se você tem lá 1 grama de carbono, no intervalo de aproximadamente 12 mil anos, ele perde metade da sua meia-vida. São números aproximados. Quando você pega um material orgânico qualquer, um osso ou um fragmento, ele tem uma certa quantidade de carbono incorporado. Então você mede quanto de carbono que ele tem. Pela quantidade de carbono, de forma proporcional, o que ele tiver indica a idade dele aproximada. Datação com carbono 14, ela tem uma certa eficácia até 50 mil anos. Por quê? Porque é muito, muito, muito improvável achar um material de boa qualidade que tenha mais de 50 mil anos conservado. Então, existem outras formas de datação de material sólido, mas até 50 mil anos dá para a gente confiar. Então já tinha outros Adão e Evas antes de Adão e Eva? Olha, eu acho que é uma questão muito, muito forte a interpretação de Gênesis capítulo 1. Há linhas que interpretam como dia e há interpretações, inclusive reformadas, que falam que seriam eras. Intervalo de tempo. Eu guardei uma coisa de um pastor que eu aprendi uma vez numa lição muito interessante. Se Deus criou outros seres humanos antes ou não,
Se Deus criou outros animais antes ou não, isso não importa. A história da redenção começa com Adão e Eva. Ali é a nossa história, é ali que começa todo um caminhar de restauração para a humanidade. Eu creio sim que Adão e Eva foram criados literalmente por Deus do jeito que o texto bíblico comenta. Se havia outras formas de vida antes, isso aí só Deus vai se revelar para nós em algum tempo. E eu abro esse parente, irmão, por quê? Nós temos um autor chamado Philip Johnson, que é talvez um dos maiores defensores do criacionismo bíblico que a gente conhece, e ele é profundamente inteligente. O Philip Johnson, ele era assessor da Suprema Corte Americana e foi professor de direito em algumas universidades americanas. E ele escrevia textos sobre criacionismo, mesmo não sendo biólogo, simplesmente a partir de uma análise filosófica e textual. E ele usou uma expressão num dos seus livros, que é muito interessante, que ele diz: nós crentes brigamos entre a gente para dizer se é 6 dias, se é uma era, se é terra antiga, se é terra nova, e nós precisamos dizer para o mundo e estarmos unidos de que Deus criou todas as coisas e tudo começa nele. Essa talvez seja o maior desafio. Essas brigas são brigas internas, são nossas. A gente pode até discutir se é literal, não é literal, se a terra é antiga, se a terra é jovem, mas uma coisa a gente tem que estar unidos. Deus criou todas as coisas e o projeto de Deus passou pela criação de Adão e Eva para chegar em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Salvador e Criador. Para mim, a grande, sei lá, o grande sólido onde eu me apoio. Essas questões são discutíveis? São. O Dr. Eberlin, por exemplo, Marcos Eberlin, quem já viu vídeos no YouTube dele, ele não aceita o carbono 14. Ele fala que o carbono 14 é falho. O Dr. Gustavo Aze, que é um presbítero da nossa igreja e é professor da USP, ele fala que não, que é muito confiável e muito correto. E o Gustavo é físico. Então nós temos aí excelentes pesquisadores, crentes, muito crentes, homens de Deus, que têm divergências sobre essas questões. E o que nos une nessa questão? É que Deus criou todas as coisas. O único carbono que eu conheço é da datilografia ainda. Ou tem o carbono desperdiçado, né? Quando a gente deixa um churrasquinho queimar, né? Vira um carbono desperdiçado. A gente não pode desperdiçar isso, não. Né? Mas o que o senhor levantou é muito significativo. Temos que nos concentrar naquilo que nos une. O que nos une? Que Deus criou todas as coisas. Isso é o grande unificador da igreja. Quais são os detalhes? São detalhes ou debates teológicos. São debates que eu acho que os nossos pastores podem fazer. Inclusive, nós podemos, uma hora, fazer uma outra escola dominical, um outro momento. Né? Eu me proponho até estudar muito mais nesse assunto e trazer para os irmãos para a gente poder ir mais fundo, que aí é um detalhe técnico-científico. Como é que a gente pode debater? Mas isso é um detalhe técnico-científico acadêmico, que não compromete em nada a nossa crença bíblica. E nós temos que chamar a atenção, e aí eu pego o gancho e volto para cá, é isso que os nossos filhos precisam entender. Que nós estamos abertos para conversar com eles, dialogar com eles, sobre o conhecimento que eles estão adquirindo na universidade. É um conhecimento que eu não tenho. Uma filha faz arquitetura e a outra faz direito. Elas têm conhecimentos técnicos que eu não tenho. Luísa me deu uma aula de arquitetura outro dia, rodando por Brasília, me explicando o porquê dessa organização arquitetônica e me mostrou falhas que eu não achava que existiam nesse projeto. Por quê? Porque ela é uma técnica, ela sabe o que ela está dizendo. Ela tem um conhecimento acadêmico que eu não tenho. Aí quando eu ando ali agora no eixo, eu fico olhando, relembrando que a aula que minha filha me deu. Nós precisamos ter isso em mente, que os nossos filhos vão trazer informações para nós. E que essas informações, nós temos que fazê-los caminhar com essas informações para dentro da palavra de Deus. Trazer para eles, mostrar para eles que isso não é incompatível. Não há uma incompatibilidade entre a ciência e a fé. Né? Existem interpretações que talvez nós vamos precisar refazê-las em algum momento.
Em alguma situação nós vamos ter que repensar algumas coisas, né? E aí vem essa expressão. Não existe uma dicotomia entre fé e razão. Tem. Por... Amém. Amém. Reparem bem, olha como é que é interessante. Essa dicotomia ela não é uma cosmovisão reformada. Em que sentido? Santo e profano. Percebam que isso é uma das grandes verdades da fé reformada. Não temos, por exemplo, o banco do mundo. Esse aqui é o banco do Senhor? Então tem o banco do capeta? Não existe. A roupa, tá com a roupa do mundo. Não tem roupa do mundo, tem roupa. Que podem ser apropriadas ou inapropriadas para determinados ambientes. Né? Vocês foram no Pontão Sul ontem, deve ter ido de bermuda. Mas você não vai entrar no STF ou não vai fazer uma visita ao presidente da República de bermuda. Você vai de terno. Ou seja, não é uma roupa santa. Mas a gente vem de terno para a igreja. Existem locais em que você usa o terno, existem locais que você usa a bermuda. Então, a gente tem que tomar cuidado para não pensarmos que tem coisas do mundo e coisas santas. Por exemplo, música do mundo, isso é muito falado. Tem músicas com letras muito boas. Elas não expressam o Criador, mas são poéticas. E a gente tem músicas que são teologicamente falsas, que ofendem o Criador muito, muito mais do que algumas dessas músicas que são cantadas no ambiente secular. E músicas que ofendem claramente a Deus porque são antibíblicas, são claríssimas. Então a gente tem que tomar cuidado de fazer essa dicotomia. A minha fé, ela é ancorada textualmente na palavra de Deus. Então eu leio, eu estudo a palavra de Deus e isso desenvolve a minha fé. A fé vem pelo e ouvirá. Então pronto. Do Carbono 14, mas acabou que o assunto foi um pouquinho para o outro lado. Obviamente, eu não sou especialista em nada, eu já só estudei um pouco sobre essa parte. Aí tem essa parte de interpretação de questão de Gênesis, se é um livro mais é poético, é literal e tudo mais, e isso é uma discussão gigantesca. Mas até mesmo, eu estava observando em Mateus mesmo, Mateus 1, ele começa a genealogia de Jesus de Abraão para frente, ele não entra ali para trás. Né? Exatamente porque, ao meu ponto de vista, né, a gente não tem como levar essa parte antes de Abraão num sentido mais do nosso calendário. Né? Do sentido de, não, ele viveu 100 e poucos anos, beleza. Então, literalmente, foi aquele tempo que a gente usa hoje em dia também. Que é outra discussão também da questão do tempo, né? Que era a forma de medir o tempo, usava muito a questão dos dias. Mas o nosso calendário, né, até esses 12 meses e tudo mais, é uma coisa bem mais recente, né? Próximo do Império Romano para cá. Então, tem toda essa questão também de que no Antigo Testamento o tempo era um pouco diferente, né? E pensando ali nos primeiros, o Pentateuco, né, os primeiros 5 livros ali, era mais diferente ainda, exatamente por conta da questão cultural e toda a forma de... Então, assim, pode ser que, exatamente, o Carbono 14 até 50 mil anos, beleza. Tem referências de seres humanos há 40 e poucos mil anos atrás. Pode ser que realmente Adão e Eva viveu, na verdade, há 50, 60 mil anos atrás e a gente não tem como saber muito bem, porque, para mim, pelo menos, a Bíblia nunca deixa muito claro exatamente que de hoje para Adão passou apenas 6 mil anos, que é uma discussão que muitas pessoas têm às vezes, né? Então é um ponto também que fica complicado exatamente essa datação exata de quando que realmente Adão e Eva surgiu, porque é complicado determinar isso com a base até na Bíblia mesmo, de pegar linha a linha ali, né? Com precisão, né? Exatamente. Depois, no final aqui, eu vou deixar algumas sugestões de alguns livros, uma bibliografia para a própria igreja ter, né? O pastor depois pode compartilhar para que os irmãos tenham, os pais invistam no seu conhecimento dessa caminhada. Por favor, irmã. Aqui eu vou ler a Deuteronômio 29 e 29. Sim. Ele responde assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém reveladas não nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que se cumpra todas as palavras desta lei. Eu acho que a história de Adão para lá, Deus já respondeu aqui para a gente. Entendeu? A gente não tem que saber se existia pessoas antes de Adão. Isso aqui só pertence a Deus. Entendeu? Deixa lá. Você sabia que teve uma olha a curiosidade.
Teve um debate na BU da USP uma vez, e eu não sei o que eu fui fazer lá. Tem hora que eu vou em alguns lugares que eu me arrependo. A Sandra sabe que diz, quando eu chego em casa, eu falo assim, caraca, não deveria ter feito isso. 45 minutos de discussão se Adão tinha umbigo ou não tinha. Não estou brincando, não. Estou falando de acadêmicos, de gente que está na melhor universidade do país. Então, tá bom, meu, vamos lá, cara. Deixa Adão com umbigo ou sem umbigo, vai ficar essa discussão eterna, né? Se Deus criou ele, como ele não teve mãe, né? Por que Adão não tinha? Deixa eu acelerar aqui, que senão não vai dar tempo. Definimos uma cosmovisão cristã, nós aplicamos. Então, perceba muito bem, pais e mães. Claramente, isso tem que estar dentro da sua casa. A forma de você enxergar, né, que todas as coisas são afetadas pela queda e a redenção vem através de Jesus Cristo, inclusive o conhecimento. Então, desafie os seus filhos a pontuarem, a provarem isso através dessa questão. Há uma consequência prática, né, para uma cosmovisão cristã. É como nós nos relacionamos com o mundo. Eu acho que fica mais fácil quando a gente começa a entender. Eu acho que fica uma caminhada mais suave, fica uma caminhada mais relacional, fica uma caminhada mais dialogal, a gente consegue conversar mais, né? Pensar com a mente de Cristo. Como é que eu posso pensar com a mente de Cristo? Eu só posso pensar com a mente de Cristo se eu conhecer como Cristo pensava. Então, se eu não leio os evangelhos, eu não consigo entender como Jesus pensava. Como é que Jesus se relacionava com pessoas? Eu vou olhar os evangelhos. Como é que Jesus lidava com problemas? Eu vou relacionar nos evangelhos. Como é que Jesus lidava com as questões sociais, políticas, econômicas? Eu vou olhar os evangelhos. Aí eu começo a pensar como Cristo pensou. Isso é muito desafiador para nós, né? A importância urgente de se compreender o cristianismo com uma visão de mundo. Eu falo muito isso para os jovens. Eu também sou o atual secretário nacional de mocidade e eu rodo o país falando com os jovens sempre sobre essas questões. O cristianismo é mais do que uma religião. O cristianismo é muito mais do que só uma expressão de fé. O cristianismo ele tem resposta política, ele tem resposta econômica, ele tem resposta social, ele tem respostas científicas. O cristianismo ele é amplo, ele é a verdade. Ele não contém a verdade, ele é a verdade sobre todas as coisas, a verdade absoluta. Nós temos que entender isso para a gente poder estar presente nesse tempo, nesse mundo que nós vivemos. E aí vem aonde eu gostaria de chamar a atenção. Retomar a universidade. Né? Resgatando uma mente cristã. Quer dizer, para que aqui na igreja nós discutimos esses temas, nós tratamos esses assuntos, nós não temos medo de falar para os nossos filhos sobre Adão e Eva, nós conversamos com eles sobre esses assuntos, para que quando ele chegar na universidade ele não escute o canto da sereia. Por que o professor universitário e o professor do terceiro ano do ensino médio são os mais lembrados pelos nossos filhos? Porque eles respondem e falam aquilo que os nossos filhos estão angustiados para saber e que nós não estamos conversando com eles dentro de casa. Alguém ocupou esse espaço. Alguém tocou nesse assunto. Alguém está conversando com ele quando ele gostaria de estar conversando com você. Nós, como professores, a gente sabe muito disso. Tanto eu e Sandra escutamos muitas vezes jovens conversando com a gente e a gente percebe, poxa, ele poderia estar conversando isso com seus pais. Não, mas ele está conversando com a gente porque ele se identifica com a gente. Né? Não posso esquecer que o cristianismo é que contribuiu para as universidades serem formadas. O conceito, né, Weber expressa muito bem isso nos seus textos. Max Weber é um sociólogo alemão e ele traz essa questão particularmente do calvinismo e como que o calvinismo moldou a cultura ocidental, particularmente dentro da formação das universidades. Calvino em Genebra começa a escola de Genebra, que vai se desenvolver no futuro na Universidade de Genebra, que eu fui, na época, quando eu preparei essa apresentação, a Universidade de Genebra se mantinha entre as 10 melhores universidades do mundo nos últimos 50 anos. Não muda, quer dizer, eu estou pegando 50 anos, quer dizer, a história mostra que ela surgiu e se consolidou. As
quatro grandes, né, universidades americanas são todas de origem evangélica, hoje profundamente seculares, profundamente agnósticas, mas todas eram universidades de caráter confessional religioso, se perdeu em algum momento. E eu acho legal, né, eu vejo isso muito no Mackenzie, como que a igreja está preocupada de aprender com esses erros que foram cometidos por outras universidades para que a gente não cometa esse mesmo erro dentro do Mackenzie. Né? Trazer de volta um reforço confessional, teológico, dentro do ambiente acadêmico, para que isso permita aos nossos filhos uma visão. Dentro do colégio, nós temos as aulas de ensino religioso e nós temos agora o projeto de vida, totalmente ambientado ou alicerçado na nossa confessionalidade. Na universidade, todos os cursos, em qualquer unidade, ele tem que fazer 3 matérias ligadas à fé. Ele faz cosmovisão cristã, ele faz ética e cidadania, ele faz ciência e sociedade. Todas são dadas por professores cristãos. A maioria pastores. Ou matérias obrigatórias. Ninguém pode deixar de fazer. Foi uma forma que a universidade teve de estar dentro da sala de aula, estar dentro do ambiente conceitual acadêmico. Ele tem que fazer prova, ele tem que entregar trabalho, ele tem que dialogar sobre essa questão. Ele pode nem acreditar, mas ele tem que se expressar sobre essa questão dentro da universidade. Né? Repito novamente, o conceito de fé cristã em ciência, né? Nós já tangenciamos isso, formando cientistas e pensadores cristãos para influenciar a sociedade. Um determinado líder religioso no Brasil, há mais ou menos uns 7 a 8 anos atrás, ofereceu de que todo jovem da igreja dele, é uma mega igreja no Rio de Janeiro, todo jovem da igreja dele que quisesse fazer mestrado, a igreja bancaria o mestrado. Se esse jovem passasse num doutorado em alguma universidade fora do Brasil, entre as grandes universidades, a igreja custearia os 4 anos de doutorado dessa pessoa fora do Brasil, desde que ele voltasse para o Brasil e trabalhasse com a igreja. Percebam bem o pensamento estratégico. E eu já conversei com alguns líderes da nossa igreja, nós já estamos estudando essa questão. Como nós podemos investir em jovens para que a gente forme a próxima geração de mentes pensantes e que possam produzir conhecimento e pesquisa. Eu preguei em Natal tem 20 dias, e conheci um rapaz, o Daniel, 28 anos. O Daniel, 28 anos. Ele está fazendo pós-doutorado em ciência da computação. O garoto não chegou nem aos 30. Ele já é doutor e já faz o seu pós-doutorado. Esse menino tem que estar trabalhando com a gente. Esse menino tem que estar na linha de frente das pesquisas. É um jovem crente, um jovem presbiteriano, um jovem líder de mocidade. O garoto, mesmo com todas essas questões ligadas à academia, não deixou de ser presidente de um MP local. Não deixou de participar da Federação de Jovens, em nenhum momento. Está trazendo influência para a nossa caminhada e para a nossa sociedade. Tá? Fazendo da universidade nosso campo missionário. Né? Fazendo missão urbana, o evangelho no contexto da cidade. Nós temos que repensar, porque a igreja presbiteriana era uma igreja rural. A nossa formação e a nossa história foi de uma igreja rural. E, de repente, nós estamos vivenciando agora uma igreja urbana, com novos conceitos. Por exemplo, nós temos aqui irmãos que chegavam na escola dominical às 9 horas, tinham o culto às 19 horas, esse irmão conseguia vir na reunião de oração, esse irmão vinha no estudo bíblico no meio de semana, participava do grupo nas casas. Esse tempo acabou. Quantas igrejas em Brasília hoje você tem que só tem o culto de manhã? É um novo contexto urbano. E eu não quero chamar que é nem pior e nem melhor. É o reflexo de um ambiente novo, de um novo contexto. Quem tem acesso, depois se puder ver, tem um documentário, e eu acho que ele está no Star Play, da Hillsong,
Na Star Play, não é? Isso. Na HBO é um desses. Isso. Ele tá num desses streamings. É um documentário sobre a igreja Hillsong. E eu falo para vocês, na época eu fiquei muito abalado porque eu achava o Carl Lentz um dos maiores pregadores de jovens dos últimos tempos. O Carl Lentz era o pastor da Hillsong Nova York. Eu brincava assim, cara, eu quero pregar como esse cara prega. Porque ele conseguia fazer aplicações e usar vocabulário que qualquer jovem entenderia. Não teria como não ser. E o Carl Lentz cai por causa de adultério, e aquilo foi um baque na igreja, a igreja está em frangalhos, retomando, e ora a Deus para que retome mesmo, mas pancadas que a igreja tomou, e é engraçado, né? Justamente a galera faz logo documentário para poder vender documentário e dizer, apontar, né, os nossos dilemas. São nossos, cara. A gente também tem que fazer uma autocrítica, que a gente também cria telhados de vidro para que a galera jogue a pedra para cima, né? A igreja tem que estar sempre atenta para essas questões. Por isso que uma das marcas da igreja reformada verdadeira é a disciplina. Né? As 3 marcas da igreja reformada, né? É a pregação da palavra, a correta aplicação dos sacramentos e a disciplina bíblica. Por quê? Porque a gente tem que resolver os nossos problemas rapidamente para não dar margem de sermos taxados externamente, né? Evangelho na universidade, né? Evangelismo no campo e os princípios. Eu falo que um dos grandes apoios que nós tivemos na época da faculdade foi a BU, né? Nos ajudou bastante. Mas existe a MPC, existe a Jocum. A Sandra já fez trabalho missionário com o pessoal da Jocum. Então, nós temos muitos parceiros para poder fazer. E a UMP Nacional está começando um projeto juntamente com a chancelaria do Mackenzie, em que nós vamos criar o UMP no campus. Esse piloto vai acontecer no campus do Mackenzie de Higienópolis, em São Paulo. E se Deus assim o permitir, der certo, nós queremos agora que a UMP também comece a ter esse braço nas universidades. A gente vai ter o UMP USP, o UMP UNB, o UNP Católica, o UNP Unieuro, o UNP Mackenzie Brasília, sabe? Focos da mocidade com jovens cristãos dentro desse espaço para que eles sirvam também de apoio, né? E proteção uns aos outros, né? Que um cuide do outro e que evangelize colegas ali, né? Estou terminando, viu, pastor? Tá acabando. Como é que eu faço essa defesa da fé no ambiente acadêmico? Isso aqui é muito importante para os pais, tá? Né? O que é apologética? Né? Apologética é o braço da teologia que faz a defesa da nossa crença. Né? E você precisa de algumas coisas para ser um bom apologeta. Primeiro, estudo das Escrituras Sagradas. Tem que ler a Bíblia. A Bíblia é o teu primeira frente. Nós estamos vivenciando tempos em que jovens estão citando livros, cita o autor, cita o fulano, cita o ciclano, mas não cita a Bíblia. A fundamentação não são textos de pessoas que escreveram alguma coisa. A fundamentação sempre será o texto bíblico. Então, se você quer fazer uma defesa da sua fé, estude a palavra do Senhor e leia a Bíblia. Opa, eu acho que eu avancei aqui. Isso. Desenvolva um hábito de leitura. Tem que ler. Tem que ler. Leitura é hábito. Você começa... eu não consigo ler. Começa com 5 minutos, depois passa para 10, passa para 15, passa para 20, 1 hora. Leitura é hábito que se adquire. Invista nos seus filhos e invista em você em fazer leituras. Né? Pensando através sempre das Escrituras, desenvolvendo a nossa cosmovisão, trazendo esse conceito de teologia, Deus e as doutrinas cristãs para o nosso desenvolvimento. Para fechar, mantenha humildade em Cristo. O conceito e o desenvolvimento acadêmico, ele pode muitas vezes nos chamar a atenção. Quando os nossos filhos estiverem tratando, né, chegando à faculdade, ele vai chegar muito arrogante. Cuida do seu filho, cuide do coração dele. Tenha paciência para ouvi-lo. Peça para ele para te explicar. Peça para ele para detalhar determinados conhecimentos. Converse com ele. E aí, ao mesmo tempo, você também vai começar a estudar aquilo que ele está falando para que você possa conversar com o seu filho.
Dedique-se ao estudo com muita responsabilidade. Faça boas amizades, isso aí é muito importante para os jovens. Amigos bons que vão com ele para a faculdade, que voltam com ele, né? Invista nisso, né? Seu filho tem amigos, não interessa o horário. Cansamos muitas vezes, eu e Sandra, de buscar as nossas filhas e levar vários dentro do carro. Os pais largavam de lado, não estavam nem aí para isso. E inclusive pais cristãos, tá? Na igreja. Não estava muito preocupado, tá com fulano, tá bem. Cuidado com isso, tá bem é que tá contigo. Sai de casa, meu irmão, levanta e vai cuidar dos teus filhos. Esquece o seriado, esquece o filminho, esquece qualquer coisa. Pai é a primeira linha de frente de defesa dos seus próprios filhos. Quem busca seu filho de noite é você. Quem leva o seu filho é você. Quem está sabendo aonde que ele vai é você. Não perca seus filhos não, tá? Depois fica chorando. Respeite seus professores. Saiba lidar com as dúvidas. Dúvida é uma coisa que não é um problema, né? Dúvida é uma coisa boa. Nós temos dúvidas na nossa caminhada cristã o tempo inteiro, né? Mantenha os seus laços familiares, cuide dos seus filhos, faça os seus filhos cuidarem e andarem com vocês. Cultive uma espiritualidade sadia. Não despreze a sua igreja e a sua vida comunitária. Vocês trouxeram seus filhos para a EBF. Invistam nisso. Teve um acampamento de adolescentes. Invistam nisso. É mais vantajoso, às vezes, você mandar o seu filho para uma EBF, para o acampamento de férias, do que vocês saírem de férias. Pega esse dinheiro e invista nos seus filhos. Coloca neles. Vai ter um tempo para vocês viajarem, né? Eu brinco com a Sandra que esse tempo chegou lá em casa para a gente agora. Não vai viajar com os filhos, não? Não, o problema é delas. Elas que se virem, vai chegar a hora delas. Agora é eu e a mãe dela, já viajamos muito. Já andamos muito para cima e para baixo. Agora é eu e a mãe. É sozinho, não querem mais ninguém atrás da gente. A vida delas já chegou, elas já são adultas. Mas tem um tempo para você estar com família. Esse tempo é agora, enquanto seus filhos são novos. Não perca esse tempo. Não deixe ele passar. Invista nos seus filhos. Tenha paciência. Ele foi pro culto. E ele está querendo. Não tenha pressa dele vir embora. Fica lá sentado, espera seu filho. Ele está conversando, ele está convivendo com gente crente. Ele está convivendo com outros meninos iguais a ele. Gasta esse tempo, não tenha pressa. Não fique incomodado. Teus filhos são prioridades nesse momento da nossa caminhada. Eu separei aqui alguns autores que eu recomendo principalmente para vocês, pais, não deixarem de ler e estimularem os jovens e adolescentes a lerem. Né? Todos os do C.S. Lewis, que você conseguir ler. Né? Aí eu botei aí Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Jovem Aprendiz e A Abolição do Homem. Um autor inglês muito que eu gosto também bastante dele, né? Que é o George Chesterton, escreveu Ortodoxia, que junto com aquele primeiro livro, né, que é Cristianismo Puro e Simples, um dos melhores livros que eu já li nesse tempo. O que há de errado com o mundo, que é outro livro do Chesterton, também muito, muito legal. Né? Todos os livros do Francis Schaeffer, esse aí é importantíssimo os pais lerem, para gerar em vocês uma consistência e um entendimento de mundo, né? A trilogia, o Deus que intervém, o Deus que se revela, a morte da razão. Como viveremos, também é um outro livro do Francis Schaeffer muito bom. Esse livro, né, Cristianismo na Universidade, o Dr. Augusto Nicodemos escreveu esse livro, um livro muito bom, com uma leitura muito, muito simples. E para aqueles que precisam, que vão passar por um ambiente de maior densidade. Se você quer, realmente, você é um líder de jovens, você é um pai que está realmente preocupado e quer mesmo cair matando com mais consistência, com mais densidade, né? São esses 5 livros que estão aí, que é o Cristão em uma Sociedade Não Cristã, do John Stott. Vale muito a pena você comprar esse livro e dar para o seu filho. No Crepúsculo do Pensamento Ocidental, do Doherty, tanto ele quanto Raízes da Cultura Ocidental. É denso demais, é um livro pesado, você tem que ter muita paciência para ler. Tem que ler com muita calma, mas ele fundamenta todo o princípio da filosofia cristã. Então isso é internamente interessante. E esses 2 livros sobre cosmovisão cristã, né, do James Siri, Universo ao Lado,
né? Um livro muito, muito bom. Eu não coloquei aqui, mas tem um outro também, é Dando Nome ao Elefante, que é um outro livro também muito interessante. E esse da Nancy Pierce, que é o melhor livro que eu já li sobre cosmovisão cristã, que é Verdade Absoluta. Esse livro é excelente e ela escreve muito bem, de uma linguagem muito fácil de ser entendida. Obrigada, não vamos estender muito. Primeiro, obrigado por ter trazido para nós essa palavra. É muito importante quando a gente fala sobre o espaço acadêmico, porque eu cresci assim sempre com um temor, né? Os pais, poxa, universidade pública, não vamos para particular, a gente faz o esforço, às vezes paga. E vindo da Universidade Federal, eu digo que assim foi uma experiência maravilhosa, porque há muito espaço, é um campo missionário gigantesco. E assim como há, é claro, um ambiente inóspito, digamos assim, né, em termos de ideias e de canto da sereia, há muitos jovens cristãos que se reúnem ali. Eu pude participar de vários, igual o SCA, o NBC, enfim, que é a Sociedade Cristã Acadêmica, o Núcleo de Vida Cristã. E o mais interessante disso é que, às sextas-feiras, na hora do almoço, sempre tinha uma reunião ali de oração e de louvor. Para quem conhece um pouquinho o INB, né, no centro do ICC, do Minhocão ali, que é um lugar que meio-dia, na terça-feira, você praticamente não transita, assim, é uma rodoviária praticamente. E as pessoas paravam para ouvir, porque elas estão sedentas. Sim. Então, eu às vezes fico um pouco até emocionada, porque certamente Deus tocou a vida de muitos jovens ali. Jovens e adultos, porque a Universidade Federal abriga de 18 até 60 anos ou mais. Isso. Então, é um espaço que há muito para crescer e eu vou além. Eu entendo, embora não seja mãe, eu entendo o temor dos pais em deixar, né, o filho ir para esse ambiente. Mas a gente tem que entender que é dali que vai sair o estudante de direito, é dali que vai sair o magistrado que vai jogar uma causa sua mais para frente, é dali que vai sair o professor do teu filho também. Então a gente tem que estar lá, sem a menor sombra de dúvidas. É da faculdade de educação que sai a maioria dos professores concursados que estão dando aula para a maioria dos filhos aqui, sejam eles na escola pública ou na particular. Exatamente. E a mesma coisa o cientista, o médico, enfim. Então, sem sombra de dúvida, a gente precisa estar lá e ocupar esse espaço, e eu vou além. Há espaço, sim, as pessoas estão sedentas por ouvir falar de Deus, embora haja aquela restrição inicial. Então, obrigada por ter trazido, eu adorei também a indicação dos livros, e a gente precisa perder um pouco esse temor, e a semente que é lançada, ela vai gerar frutos, né? A Bíblia já diz, ensina o caminho que teu filho deve andar, e ainda quando for velho não se desviar dele, eu vou além, e ele ainda trará outros para este caminho. Vamos dizer assim, essa percepção ela é muito fantástica, né? Nós temos, tanto eu quanto a Sandra, muitas experiências de colegas nossos que a gente teve a chance de falar de Jesus para eles na faculdade. E que tem um profundo respeito pela nossa fé hoje. Mesmo eles não sendo cristãos, eles têm um profundo respeito. Por quê? Porque já são anos e anos e anos que a nossa caminhada não mudou. Começou lá na faculdade, um bando de adolescentes que namoravam, né, e foram fazer faculdade. Nós casamos nessa caminhada durante a faculdade. Alguns colegas achavam fora da razão, por que vocês vão casar? Vocês nem formaram ainda. E a gente casou assim mesmo, e as fotos da Sandra na formatura com o barrigão da Clarice, né? Quer dizer, todo mundo querendo fazer vestido e tal, e ela lá se divertindo com aquela barriga, dando barrigada para um lado e para o outro, né? E por que isso? E depois, assim, 30 anos depois, a galera, pô, mas vocês estão aí? Estamos. A nossa fé não tem nada a ver com a nossa academia. Nós somos ótimos profissionais, a gente trabalha bastante, a gente se dedica, a gente continua estudando até hoje e falamos de Jesus para todo mundo que vem nessa caminhada, ao longo de todo esse tempo. E me chama a atenção quando você vê algumas dessas cenas, né, de algumas expressões que acontecem. Aconteceu na universidade. Eu falo o seguinte, algumas dessas coisas acontecem porque ninguém falou de Jesus para aquelas pessoas. A gente vê algumas cenas que podem ser ultrajantes, né, para a gente, como cristão, mas é porque alguém ainda não falou de Jesus para aquela pessoa. E na hora que falar de Jesus, ela vai ter transformação. E nós temos que ter esse olhar cheio de compaixão de que aqueles doidos malucos que falam do evangelho, que queimam cruz, que falam os maiores absurdos, eles podem ser transformados pelo poder do Espírito Santo. E isso é uma das coisas mais fantásticas do mundo. A transformação que Jesus faz no ser humano, ela é inimaginável da gente pensar. Gente, pensa bem, a cena. Tem um cara aqui sendo apedrejado
morrendo com pedradas na nossa frente. A galera vai tirando as capas, a roupa e vai deixando aqui. E aí a Bíblia fala que tinha um camarada chamado Saulo que estava olhando e a tudo consentia. Se eu sou um cristão que estou ali daquele lado, vendo meu irmão Estevão ser apedrejado e vejo aquele maluco do Saulo ali tomando conta, na hora que eu encontrasse com o Saulo nas ruas de Jerusalém, eu ia enfiar a bolacha nele, meu irmão. Esse Saulo é o cara que dali dispara a perseguir cristão para tudo quanto é lado. E é esse mesmo Saulo que tem uma conversão miraculosa, que muda da água para o vinho e se torna um dos maiores missionários da história. O evangelho, gente, ele pode transformar qualquer pessoa e nós temos que estar preparados para que essa igreja possa receber qualquer pessoa que chegar aqui. Pode ser o pior bandido de Taguatinga, pode ser o drag queen que faz show, pode ser o maior traficante, seja o que for. Se ele encontrar Jesus aqui, glórias a Deus, porque o Senhor Jesus operou essa obra no coração dessa pessoa. E isso é a coisa mais maravilhosa que pode acontecer. Sabe por quê? Naquele momento que aquela pessoa entrar aqui e se converter, tem festa no céu. Olha que maravilha, isso é uma perspectiva diferente. Nós encaramos um caso na escola outro dia e num embate, né, eu não quero entrar em muitos detalhes, mas naquele embate não havia um senso de perdão quando eu falei para aquele pai. O nosso conceito aqui nessa escola como cristã é perdão e transformação. Nós perdoamos esse adolescente, nós queremos que ele seja transformado. Se nós não dermos uma chance para ele, ninguém vai dar. Por isso que chama-se escola. É para que ele possa errar e a gente cuida dele e ensina. Não é esse o certo. O certo é esse aqui. Você entendeu? Entendi. Vai fazer de novo? Não. Ganhamos esse menino. É essa a perspectiva de uma escola. Uma escola. E se é uma escola cristã, mais longe ainda em que... mas eu queria te falar mais uma coisa. Tem um camarada chamado Jesus Cristo que pode te dar uma transformação mais importante do que essa. E eu falo todo dia para toda a equipe. Ensinar biologia, português, matemática é a coisa mais fácil do mundo. Mandar esses meninos para a UNB, facílimo. A gente tira com o pé nas costas porque a gente dá uma aula muito boa. Agora, apresentar Jesus Cristo e o céu é o nosso desafio. Por quê? Porque é isso que vai ficar. O resto tudo vai passar. A faculdade vai passar, a vida vai passar, a casa vai passar, o carro vai passar. Mas o nome escrito no livro da vida, não. Então, orem por nós, orem pelo Colégio Mackenzie, orem porque é essa filosofia que eu trouxe para cá, é o espírito que a gente tem trabalhado todos os dias. A escola é um campo missional. Aquele colégio é um campo missional. E nós precisamos que vocês orem muito, porque as batalhas são muito grandes espiritualmente ali todos os dias. Mas aquele colégio pertence ao Senhor Jesus Cristo. E ali a obra do Senhor vai ser manifesta na vida daquelas crianças e adolescentes. Tinha mais um último irmão ali que fez uma... Sim, recomendo. Os dois, 1 e 2. Inclusive o livro, que é melhor do que o filme. Obrigado, pastor.